Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Com que prazer estamos aqui iniciando mais um programa para vocês, mais uma quinta-feira, e uma quinta-feira que a gente espera que seja abençoada para todos vocês que estão sintonizados com a gente. E ela começou muito bem, muito bem. Eu vou pedir para a Samira mostrar aqui esse cartão de Natal, né? Que é do nosso querido Dr. Rodrigo Pego, né? Um dos grandes médicos do Rio de Janeiro, muito simpático, Dr. Rodrigo, que foi dos primeiros médicos a comparecer no meu programa. Eu espero que mais uma vez o amigo possa já estar com a gente brevemente. Logo na abertura, eu queria agradecer a Cristina Cabral, que nada tem a ver com o governador que está preso, vamos esclarecer, é apenas coincidência de nome. Eu consegui novos amigos lá no Tijutrauma, onde eu estou fazendo ainda fisioterapia por conta da perna quebrada no momento em que eu, lá em Gramado, quem não sabe fica sabendo, nunca havia quebrado nada na vida. Em Gramado eu fui lá dar uma de patinador no gelo e acabou que o gelo me pegou, literalmente, e daí eu quebrei a tíbia e a fíbula, né? E daí passei 2 meses praticamente com a chamada muleta, né? Andando do quarto para a sala, da sala para o quarto, mas fazendo programa. Na época não me queixava, mas tinha evidentemente reações de dor, né? E posteriormente, graças ao tratamento do Dr. Marcelo Felipe Monteiro, que foi o homem que me operou, ele é um grande ortopedista aqui da Ortoclin, né? Eu fui operado, depois de certo tempo falou: Fernando, você tem que fazer a fisioterapia para poder voltar a andar normalmente. Eu diria para você que hoje eu ando tipo 80% talvez do que eu andava, mas se eu fosse um carro, eu costumo dizer, eu estou assim, eu tenho a primeira e tenho a segunda velocidade, terceira e quarta ainda não, mas a previsão é que provavelmente lá por volta de final de janeiro para fevereiro eu já esteja podendo fazer os 6 quilômetros que normalmente eu fazia. Já estou fazendo 1,5 km, o que já é algo bastante interessante, e eu tenho muito a agradecer ao Rafael, o Rafael que é ortopedista, não é ortopedista, o Rafael é fisioterapeuta, ao Marcelo, ortopedista, e ao Rafael pelo fato da minha recuperação. Então, muito prazerosamente, às segundas, quartas e sextas-feiras, eu vou lá para Tijutrauma, tipo 11h30 da manhã, que é o meu horário, e ali tem mais 6 ou 7 pacientes, eu espero não esquecer nenhum. Tem o Ronan, que é um jovem que se acidentou com motocicleta e está andando já muito melhor do que eu, aliás é jovem, né? Ronan, um abraço. Tem também o Marcelo, que é gerente do supermercado mundial aqui da Tijuca e que fez uma operação de variz e acabou com o pé caído, mas hoje já está muito bem, obrigado. Então ao Marcelo, nosso abraço. Tem também a Rosana, que é dona de uma empresa de lojas que vende sofás ali no Engenho de Dentro, e também, além da Rosana, já falei da Cristina, né, que foi a pessoa que me deu, olha que bonitinho, sabe, dá para você pegar aqui, ela deu caneca para todo mundo de presente ontem, e a minha tem esse vovô aí, metido a garoto, né, que acaba quebrando a perna, que você vai ver que ele está de patins, mas esse aqui ainda está com a perna inteira, mas de qualquer maneira, algo muito simpático. Eu espero, não podia esquecer o professor Matheus. Matheus é professor de história, é para mim um garoto. Matheus deve ter, acho que não tem 30 anos ainda, que também teve um problema na perna. E todas essas pessoas, coincidentemente, se conheceram há 2, 3 meses, e a gente fez algo muito simpático, porque além da ginástica que a gente faz, que é muito rigorosa do ponto de vista do que deve ser feito, o trabalho muito competente do Rafael, que por sinal é casado com uma tenente da Marinha que também é terapeuta, né? Além disso, essas 6, 7 pessoas, inclusive com o professor, no caso o Rafael, se integraram muito bem. Então ali virou, na verdade, uma sequência das nossas casas, digamos assim,
de bom humor, de um trabalho bem feito e de um trabalho que o mestre, que no caso é fisioterapeuta, pós-graduado, foi também professor de fisioterapia até de alguns atletas da seleção brasileira, não é? de atletismo, ele é uma pessoa extremamente bem-humorada. Então deixa todo mundo à vontade. E não tem aquela coisa, aquela diferenciação entre aquele que se traveste, por assim dizer, de autoridade para o outro que de repente é só aluno. Não, na verdade ele nos deixa à vontade e isso fez com que a gente gostasse cada vez mais desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Então eu queria, homenageando o Rafael, agradecer também ao Marcelo e agradecer a Cristina. Aliás, tenho que agradecer também a Rosana. Você vê que o ambiente é tão bom que a Rosana, ontem, ela trouxe trufas que ela mesma faz, não é? Para cada um de nós. Então, parece que foram 6 trufas, todas elas já consumidas, infelizmente, mas lindas, maravilhosas e muito gostosas. Então, a todos, o meu muito obrigado. Eu estava lembrando aqui que este programa, aliás, eu estou lembrando sempre, é uma oferta das Espadas Katana, espadascatana.com.br, onde você pode adquirir a sua espada autêntica samurai, vinda lá do Oriente, nos princípios básicos japoneses, e você vai ter uma excelente peça de decoração na sua casa. espadascatana.com.br. Fora do Brasil, nós temos tido muitos ouvintes fora do Brasil, podem adquirir a espada através do site internacional, que é Shotokan, com 2 N's no final. Shotokan tem KANN, shotokan.com, ok? Queria lembrar também dos seguros Bradesco. É muito fácil, você pode acessar Bradesco Online e fazer o seu seguro, tudo de bom, tudo de Bra. E queria também dizer para você que se você vai dar rosas, esse é um momento muito romântico, né? Você está apaixonado, de repente você vai dar rosas para sua mãe, procure o Mercado das Flores, procure a Camélia Flores do meu amigo Álvaro da Camélia. Camélia Flores fica ali no Mercado das Flores, pertinho das estações, tanto Carioca quanto do metrô. Qualquer pessoa te informa. Um abraço para a Camélia Flores, para o Alvinho, para o Serginho, para o Robertinho. E por último, queria recomendar o Caçador. O Caçador é um dos melhores restaurantes da Tijuca, onde você fica à vontade, onde você paga um preço muito em conta e, na verdade, você tem a excelência na comida. O Caçador, entre outras coisas, tem lá a presença do Ari, tem a presença do Maurício e sobretudo, do Joaquim, que vez por outra está no Caçador, porque o Joaquim tem que supervisionar todos os outros seus restaurantes. Tem o Caçador, por exemplo, da Afonso Pena, tem também todos os Planaltos, o Planalto do Flamengo, o Planalto do Grajaú, e enfim, onde tem Planalto do Chopp, fique sabendo que também é uma propriedade do meu amigo Joaquim, que é também coproprietário do Caçador. Muito bem, isto colocado, isso posto, antes da gente ir para os debates, a gente vai para os cumprimentos, se o Todinho deixar. Esse balanço de câmera é porque o Todinho esbarrou aqui, mas você sabe quem é o Todinho, né? Daqui a pouco eu pego ele de jeito para você ver, porque é um shih tzu de 1 ano de idade. Ele é professor, ele é psicólogo, um dos melhores que o país tem, muita gente o conhece desde a época do Haroldo de Andrade, pai, também passando pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e hoje brilha aqui no nosso programa. Que bom, não é? É o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Bom dia, meu caro Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo meu. E o nosso outro doutor aqui presente, quando ele chegava aqui, ele não gosta, que ele é uma pessoa tão simples que não se deixa levar por essa coisa de títulos. Mas é aquela história, título é uma conquista, né? Algum tempo atrás, eu me lembro, eu tive a oportunidade, por antiguidade, de ganhar muitos prêmios na minha carreira. E eu tinha todos juntados assim lá no fundo da minha sala da Rádio Tupi. E na época eu recebi esse ensinamento do Alfredo Raimundo. O Alfredo chegou: por que você não bota isso na parede? Eu falei: porque isso aí é um relativo. Eu não sou uma pessoa que acredite
que eu possa vir a ser melhor do que A ou do que B. Eu acho o seguinte, existem os melhores. Eu acredito que eu estou entre os melhores. Agora, quem vai eleger se fulano é melhor ou pior é você, não sou eu. Mas aí, o nosso querido Alfredo Raimundo, que aproveito para mandar um abraço para a dona Lúcia, desejar um ano novo muito feliz, falou: Fernando, mas acontece que cada prêmio desse, alguém em algum momento achou que você era o melhor. Então você tem que dar mais respeito para esses prêmios, porque na verdade alguém em algum lugar te deu essa honraria. Então é a mesma coisa, quer dizer, eu tenho que respeitar sempre o doutorado do nosso amigo em matemática, porquanto é um esforço extraordinário e num país que infelizmente a educação nem sempre dá essa oportunidade. Estou falando do Pedro Carlos, professor de matemática. Muito bom dia, Pedrão. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Agradeço as palavras, mas eu não sei se eu mereço tanto. Merece, ele merece. Lembra do Silvio Santos? Ele merece. Nós somos todos iguais. A gente vai para o mesmo caminho, né? Ai, Jesus. De maneiras diversas, porém... Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Meus amigos, vamos àquele momento de oração, porque do jeito que o país vai... Aliás, desculpa, só tenho que falar uma coisa assim. Que coisa absurda, né? O político brasileiro quer ficar bem na fita. É a única conclusão que eu posso chegar com relação a Niterói. Sabe por quê? Porque o Rodrigo Neves, ele foi acusado de uma série de coisas, o prefeito de Niterói está preso. 2 dias depois a Câmara se reúne para votar o impeachment. Quer dizer, tem que fazer uma pantomima, né? Se reúne a Câmara para votar o impeachment e qual é o resultado, hein? Não. Apenas 3 votaram a favor do impeachment. Os outros votaram não. Ora, então por que a reunião? A primeira pergunta. Segundo, se presumidamente quem é acusado é inocente, do ponto de vista de lei, não acho que ele seja inocente, mas só em tese é isso, vai com calma, filho, né? Segura as pontas. Uma vez provado, aí você vai e faz o impeachment, que provavelmente aqueles puxa-sacos que estavam à volta dele vão deixar de ser puxa-saco, porque nenhum desses políticos quer ser relacionado à história de crimes eventuais, né? É um negócio absurdo, é uma pantomima realmente, sabe? É aquela coisa da classe média, os caras da classe média, na Idade Média, não da classe média, da Idade Média, os caras se reuniam para fingir que faziam alguma coisa. Viu como eu sou honesto? Mas eu votei no impeachment, mas cheguei à conclusão óbvia, que você não pode condenar uma pessoa antes dela ser condenada pela justiça. Então é esse absurdo. O outro absurdo é o seguinte: nesse momento, 14 policiais da Polícia de São Gonçalo estão sendo presos no batalhão de São Gonçalo. O que esses 14 policiais faziam, até com a organização de um tenente, de 3 sargentos e os outros praças? Primeiro, carro roubado, era roubado, eles recuperavam a carga, levavam para uma viela, segundo o Ministério Público, aquela que não tem muito trânsito, e recrutavam todos os carros possíveis, de familiares ou de Uber ou do que for, para pegar mais do que 70% da carga, e devolvia 30%. Então aquilo estava dando um lucro absurdo e agora alguns já foram presos, outros estão sendo presos nesse momento. É o Brasil de hoje. Onde é que vai parar eu não sei, mas só Jesus na causa. Vamos então para a oração e daqui a pouco vamos aos debates, porque vamos falar de João de Deus, vamos falar do negócio de Campinas, que coisa deplorável, né? Morreu a 5ª vítima. Então vamos lá, momento de oração. Rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aquele momento de oração. Quero mandar um abraço para várias pessoas. Meu amigo que está me ouvindo nesse momento, o Jorge Trigo, lá em Lisboa. Jorge, um abraço grande. A próxima vez que for a Portugal, faço questão, eu vou pedir a tua guia para conhecer a IRTP. A RTP. Da última vez que lá fomos, a gente se desencontrou. Parece que eu fui para Lisboa, ele foi para o Porto. Depois eu fui para o Porto, ele foi para Lisboa. E aí a gente acabou se desencontrando. O Jorge Trigo é da Câmara Municipal, ele foi hoje aposentado, mas é um professor extremamente querido lá, autor de peças teatrais, de livros, uma figura fantástica. Um abraço para Thaís Matarazzo, lá em São Paulo, dona da editora Matarazzo, nossa querida amiga. Um abraço para o Carlos Alberto Serpa, da Sesgran Rio. Hoje eu estava lembrando aqui com os meus amigos Aibinder e também com o Pedro Carlos, que durante muitos anos eu tive o Serpa entre os meus debatedores, tive a Jandira Fegali entre os debatedores, tive também o nosso dedicado César Maia, né, debatendo conosco, o próprio Maurício Menezes, que aqui esteve, que é a nossa amizade de mais de 40 anos, a bem da verdade, os dois. Agora, tem um que eu conheço desde garoto, que é o Maurício Menezes, danadinho, que foi da Rádio Globo, hoje é advogado em Juiz de Fora. E o Maurício Menezes, que eu conhecia, a Samira conhecia através do Maurício Menezes, há muitos anos atrás, nos idos de 1975, duas universitárias, Samira Valente e Ieda, a Ieda hoje lamentavelmente já no plano superior, a Ieda formada jornalista, colega da Samira, as duas entraram para a Rádio Globo pelas mãos do Maurício Menezes, né? O Maurição. E um beijo grande para o Maurício, que é um dos profissionais da melhor qualidade, eu sei que hoje está atuando e muito bem também na programação da Rádio Tupi. Bom, isto colocado, isto posto. João de Deus, tua opinião. Você viu o João de Deus? Você falou sobre títulos. Por trás dos títulos, por trás da farda, por trás do hábito do religioso, tem um ser humano. Verdade. Então, eu não sou muito de reverenciar ser humano, muito menos por títulos, certo, posturas e tudo. Esse verniz de civilização que nós temos é muito superficial. Então, não me surpreende o comportamento lamentável do João de Deus, porque isso você encontra todo dia. É o ser humano. É do ser humano, mas você encontra nas igrejas, sinagogas, em qualquer lugar, em qualquer ambiente coletivo você vai encontrar. Não tem exceção para a regra. Eu sei. Que todo mundo pratique. Não é. Mas eu estou falando, nós somos feitos uma lua, temos uma face oculta. Verdade. E é complicado. Verdade. Eu quero parabenizar você por um raciocínio tão lógico e ao mesmo tempo tão sucinto, né?
E realmente é exatamente o que eu penso. Quer dizer, alguém me perguntou recentemente, eu trabalhei 6 anos com, ninguém é obrigado a acreditar nisso, né? Como médium da Sociedade Espírita Ramatiz, onde fiz todos os cursos possíveis e imagináveis, faz um trabalho muito bonito a nível de caridade, muito bonito mesmo. Ali eu não encontrei, mas encontrava vaidade, encontrava paixões, essa coisa toda, né? Então, ao saber de uma situação dessa, alguém me perguntou, por exemplo, eu tive aqui o Maurício Berger, que foi criado dentro da Igreja Mormon, que é uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, porque eu não sou especificamente desta ou daquela religião. Então, na verdade, é um trabalho muito bonito. E ele pergunta, Fernando, mas como é que pode o cara fazer o bem se e parece que ele fez bem para muita gente, e de repente cair numa esparrela dessa? Eu disse a ele, com menos brilhantismo que disse o nosso Luiz Aibinder, a mesma coisa. Nós somos falíveis, né? Evidentemente que há aqueles que fazem um esforço e superam a eventual necessidade de uma falha, mas há outros que não. Queria a sua opinião, Pedrão. Mas é o que o Luiz falou. Quem trabalha com esse lado, né, com o outro, né, com o ser humano, de uma forma muito mais direta, que é o médico, o professor, o psicólogo. Então você tem que ter muito cuidado para não cair nessa tentação, porque é a tentação. Você o tempo todo tem, então não chamando de tentação, não dizer, né? Somos seres humanos, somos seres humanos. Todo testado para saber até que ponto aquilo que você está fazendo é realmente uma dedicação sua, porque você gosta, ou está ali por um interesse, né? Seja lá financeiro ou posição social, o que for, ou até mesmo nesse sentido. Então, é complicado. Eu olho para ele assim, fico pensando assim, né? O que se realmente, né, ele fez isso tudo. E ontem saiu uma reportagem da filha dele, dizendo até que a filha também, dizendo que ela foi abusada pelo pai. Não sabe. Então, isso aí a ficha caiu. Aí vira patológica, né? Aí é uma coisa já é patológica. Aí a ficha caiu e falou assim, caramba, e agora? Enquanto são outras mulheres falando, duvidando da palavra delas. Entendo. Enquanto são as outras mulheres falando, pode ser assim, vamos arrumar porque tem maldade para tudo. Vamos arrumar um ciclo de pessoas, a gente começa a falar para criar uma difamação, uma coisa qualquer, mas quando uma filha fala, aí a coisa fica mais pesada. Né? A razão do meu ceticismo é que no consultório frequentam pessoas religiosas, assim, líderes religiosos, padres, freiras, rabinos, outras coisas. E eu vejo o que está por trás das pessoas do consultório de psicologia, fazem uma espécie de striptease emocional. Certo. Aí eu começo a abstrair logo aquele título, aquela importância, sou desembargador, sou general, eu abstraio logo. Mas tem que ser assim, tem que ser assim. E você vai vendo que o ser humano é muito igual na sua bestialidade Também. Eu falo que Deus foi um cara inteligente. Ele botou 6 bilhões de pessoas na Terra, todas elas 7 bilhões, e todas elas iguais. O que acontece? Só que algumas que é curioso que algumas se deixam levar pela. Eu tenho para mim uma interpretação. Eu posso lhe dizer que eu sou um exegeta. A minha vida inteira eu tenho não só da Bíblia em si, mas como também dos demais livros religiosos. Existe um livro da época do Tibete, por exemplo, que é maravilhoso, que eu tenho aqui, chamado Livro dos Mortos. Né? É curioso, porque só tem vida no livro. Né? Então, e também todas as filosofias possíveis e imagináveis, para você tirar alguma coisa e você vai morrer sem saber. Essa é que é a verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa colocação do Aibinder, veio à cabeça a palavra tentação. Você tem no Pai Nosso, né? Livrai-nos da tentação. Aí você imagina que diabo de tentação é essa? É exatamente esse lado obscuro que todos nós temos, que disse o Aibinder, que eventualmente você sente uma vontade, mas não quer dizer que você não possa domar essa vontade. Há pessoas que fazem isso muito bem, há outras que não. Exemplo, o que houve em Campinas, dentro da igreja, da catedral? Morreu a 5ª pessoa hoje. Pelo que eu li no jornal, quer dizer, uma informação de segunda mão.
pelo comportamento do rapaz, 49 anos, do rapaz no condomínio que ele morava, a hipótese plausível é esquizofrenia paranoide. Traduzindo isso, esquizofrênico, o popular é um tipo de maluco. Paranoide, ele tem mania de perseguição ou de grandeza. Às vezes tem uma, às vezes tem outra, ou as duas. Se ele se sente perseguido, ele tem que atacar o seu perseguidor para se defender. Então ele se implicava com o vizinho tremendamente, depois mudou o alvo do vizinho para outras pessoas, não falava com ninguém, era um comportamento muito estranho, típico de um esquizofrênico. E num desses surtos, ele resolveu acabar lá com os religiosos. Assim como aquele que esfaqueou o Bolsonaro, também é a mesma coisa. Ele foi lá e deu uma facada no Bolsonaro, porque o Bolsonaro o perseguiria no futuro, qualquer coisa assim. E você vê como é um pensamento desorganizado que não planeja a fuga. O psicopata planeja a fuga. O psicopata quer matar, mas não quer ser punido. Então o cara vai lá no meio da multidão gigantesca e esfaqueia o Bolsonaro. Não deixou um plano de fuga. Esse foi para uma igreja, começou a dar tiro, também. Só parou de dar tiro quando tomou tiro. E aí se mata. Se matou, a polícia atingiu. Ele sabe que só existia uma bala e essa bala era dele, né? Não, ele tinha 28 balas. Sobrando. Ele tinha 2 pentes de 11 balas ainda de reserva e um revólver 38 com 6 balas de reserva, fora os 20 tiros que ele deu lá dentro. O Pedro, é uma coisa que preocupa, porque a gente sabe que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Nós estamos agora na iminência de bandearmos toda a nossa política, mas de acordo com os Estados Unidos e tal, que tem arma de montão, né? E vende arma para o mundo inteiro e tal. Nós já fazemos isso há muito tempo. Também, mas agora muito mais claramente, né? Agora muito mais claramente. A pergunta é a seguinte: até aqui a gente fala assim, não, a gente tem assalto demais, a gente tem bandidagem demais, mas não tem essa coisa louca do cara de repente subir lá no edifício, lembra? E metralhar todo mundo e tal. Agora já está tendo, né? E aí? Isso é um mal da humanidade? Não tem nacionalidade? Eu acredito que seja o mal da humanidade. É o ser humano, é o que o Luiz colocou, é o ser humano. Você chega ao ponto da loucura, aquele famoso dia de fúria. Maluca, né? Deu maluca. Você chega a um ponto que você fala assim, o que eu estou fazendo? Não adianta para nada, não resolve em nada. Ou você mantém esse equilíbrio para tentar revirar a situação, ou você entra nesse desespero e sai fazendo as loucuras que estão sendo feitas. Então acho que quer dizer, não há segurança aonde quer que a gente esteja, porque como é que você vai imaginar que alguém de sã consciência, né, todo cheio de penitência, está lá sentadinho, bonitinho, rezando, o cara levanta, a primeira coisa que vai matar 2 que estavam atrás. Então, mas a segurança coletiva é uma coisa, você ter a capacidade de controlar o outro é outra coisa. Eu não posso te controlar. Então, dentro de um lugar que você tenha total segurança, total liberdade, com todos os aparatos possíveis, isso não impede de você, num determinado momento, cometer um ato insano. Um rapaz narcisista, psicopata, explodiu um prédio do governo, pegou, se vestido de policial, foi para uma ilha onde tinha uma reunião de muitos estudantes e ficou atirando a esmo. O saldo foi mais de 88 mortos. Isso. Sabe? E ele se vangloriando depois. E hoje está preso numa penitenciária que é um luxo, né? Porque lá as penitenciárias favorecem a qualidade de vida, imagine. Prisão perpétua, mas e aí? Já aconteceu. Ou ele pode chegar a matar o outro e depois se matar, ou pode cometer o suicídio sozinho, conforme é Japão. O cara tem de tudo, tem uma segurança, tem uma estabilidade financeira e tudo mais, tem um alto índice de suicídio. Então o que leva as pessoas que têm isso tudo? Suíça também. Agora é inevitável tocar no assunto, então a pena que o programa está um pouco pesado, peço desculpas às pessoas, mas são as notícias que nós temos. Dia, né? É a situação. Eu acho não é o programa, a realidade. A realidade. E acontece o seguinte, é um dever nosso, sobretudo,
se possível, alertar as pessoas, né, para situações. A polícia mesmo, não sei quem, me mandou por e-mail, não sei nem se foi você que me mandou, ou eu te mandei, ou eu vou mandar, orientações dos policiais diante da realidade que nós estamos tendo. Você sabe que anteontem aconteceu ali na Campos Sales, daquele empresário de 27 anos. Você Gonçalves Crespo com Campos Sales. Que é uma rua meio, não é? Lembra? Era onde tinha aquele bar, né? Bar e como é que era o nome do bar? De um amigo nosso que agora, que a gente achou muito estranha a rua, porque muito escura, muito escura. Não, a Parmeira está na esquina, aquela você vai, avança um pouquinho à esquerda, atrás do Instituto de Educação. O rapaz passava por ali com um Honda Civic, que é um carro bonito, bom e tal, e aparentemente pela lanterna que eu vi na reportagem, do ano. E foi fechado por três carros, curiosamente pretos, o carro dele era branco. Como ele não saía e tal, meteram bala. Metralharam de tudo quanto é jeito, por assim dizer, de fuzil, por sinal. E o cara recebeu, coitado, 2 tiros nas costas e por milagre escapou. Nós estamos chegando ao final da intervenção militar no Rio de Janeiro. Acharam que ele estava morto, né? Porque ele caiu acharam que ele estava morto. Acharam que ele estava morto e foi embora. E aí ele dirigiu 2 quilômetros e foi socorrido depois. Na porta do Piranhão. Na porta do Piranhão. E aí? A intervenção militar passou por aí. O que a gente pode esperar daqui para frente, em termos de Rio de Janeiro? Não tem resposta. Passa por outro. Para mim, a intervenção melhorou um pouco. Não resolveu o problema. Eu acho que lugar nenhum do mundo resolve o problema de violência. De violência. Reduziu um pouco os índices, vários índices reduziram. Melhorou um pouco. Sim. Vão me chamar de fascista, posso fazer nada. Mas tem que abater o desgraçado com fuzil. Como diz o nosso governador. Tem que abater. Tem que ter policiamento. Como é que o cara vai para a rua de fuzil para o bem? Tudo ou bem. neutro? Ele vai para o mal. É um inimigo da sociedade. Você vai deixar uma cobra venenosa solta na tua casa? Tem que excluí-la desse convívio. Ou seja, abatendo ou prendendo. Então não vejo solução. E porte de arma, lá nos Estados Unidos vende arma, que é proibido. Para quem que é proibido? Para mim, para você. Para eles falta alguma coisa. Sobra munição, sobra armas. Eles têm armas agora a ponto .50, que é um colosso de arma. Derruba um avião, dá um tiro no blindado, entra no blindado, no caveirão, atravessa o soldado e atravessa outra parte do blindado. Você entra para um lado e sai pelo outro. Sabe, esses assaltos agora, com ponto .50. É uma situação de guerra civil interna, não declarada. Eu não quero ser bonzinho e nem coisa não. Concordo, tudo bem, o cara está com a arma na mão, tem que abater e tudo mais. Mas a minha pergunta é assim, quem é que deu essa arma? Aonde ele conseguiu essa arma? Como essa arma entrou? Vou responder. Então, ele Guarda o teu argumento só um minutinho, senão eu me esqueço. Vamos voltar com essa sua pergunta, tá? A gente vai fazer uma pequena pausa, porque eu fiquei de tocar a música da Marion Duarte hoje aqui. Um abraço para a Marion, para a Verinha. Você quer acalmar os ânimos? Isso. Não, mas a gente vai voltar dentro desse assunto. Eu só peço desculpas porque eu estava esquecendo, que eu combino as coisas e acabo, como todo ser humano falho. Então, nós vamos ali para outra tela, Samira. Se você puder dar uma focada aí no Todinho, porque eu tentei pegar aí o Todinho para mostrar para o povo e acabou que senão ficaria devendo. Então, o Todinho está mais quietinho ali, né? E vamos agora a Marion e o conjunto Cartola de Noel, na sua última apresentação, um trabalho muito bonito. 3 minutinhos, são 3 minutinhos, e a gente volta com essa pergunta do Pedro Carlos, ele com a fala, ele com a palavra, perguntando como é que essas armas todas entram no Brasil. Vamos lá.
penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero ser beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa ligar, pedir que você diga se você me quer ou não. Diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botiquim, que eu arruinei sua vida, eu não mereço a comida que você pagou. Muito bem, então tivemos aí a nossa querida Marion Duarte, que você viu, né? Olha esse tempo aí que você viu dessa foto, era o tempo da SBT. Nós estamos chegando aqui de volta com o Pedrão. Então, Pedro, a pergunta que você fazia... Não estou defendendo lá o bandido que tem arma, que não teve a bater, que não teve a fazer nada. Eu concordo com isso. O cara está com a arma na mão e ele não está pensando em coisa boa, né? Um bandido desse. Mas como que essa arma chega na mão dessa pessoa? Quem é que libera essa arma para essa pessoa? Então isso aí fica uma grande interrogação. Uma pessoa que mora, né, numa favela, uma classe baixa, uma classe média, tem dinheiro para comprar uma arma dessa? Mesmo que ele vá roubar uma arma dessa, como? Muitas dessas armas ou são fabricadas aqui ou são vindas de fora. Fuzis nenhum fabricado aqui. Eu sei, algumas armas que eles usam são fabricadas aqui, ou então vem de fora. Ou entra de uma forma legal e depois são extraviados, ou entram de forma ilegal. Das duas formas de entrando legal ou ilegalmente, você tem, se é legal, você tem todas as documentações, tudo normal. Se entra ilegal, passa pelas fronteiras e tudo. Passa. E aí? Passa mesmo. Então, eu não estou defendendo o bandido, não. Eu só quero o seguinte, ele tem que ser preso? Tem. Ele cometeu o crime? Cometeu. Agora, e os outros que ele vai morrer? O cara tá lá, ele vai matar, vamos botar, mata, prende, e depois aparece outro com aquela arma dele que ele estava na mão, ou com uma outra arma na mão. E aí? Então significa que a raiz dessa planta continua sendo o quê? Regada. Eu estou cortando o caule, eu estou cortando a copa dessa árvore, mas a raiz está ali. Eu estou podando a árvore, eu não estou matando a árvore. Deixa eu te falar uma coisa que depois eu vou pedir o comentário do Aibed em cima disso. Em 1998, eu estava saindo da Rádio Globo e fui para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, fazendo um programa na época de 4 às 7 da noite, às 4 às 6, porque de 6 às 7 era o Denis Menezes, a quem eu mando um grande abraço, grande Denis. E o meu produtor era o Arnaldo Risenberg, que é advogado e é um dos maiores produtores do Rio de Janeiro, hoje um dos grandes advogados de Niterói. Ele era produtor do meu programa e era produtor também do programa do Silvio Samper. E nos convidou para uma reunião com a cúpula da PM de então. E nós dois, mais ele, fomos a uma churrascaria do Rio de Janeiro, onde estavam todos os coronéis comandantes da PM naquela época, a paisana.
E conversa de cá, conversa de lá. O grande problema da época é que só havia autorização para policial portar o 38, o 38, ao passo que o marginal já tinha a escopeta, ou seja, não era fuzil ainda, era escopeta. Em dado momento eu perguntei para um dos coronéis, acho que é o D'Ambrosio, eu perguntei: coronel, por que essa pergunta que você fez? Por que entra tanto armamento no Rio de Janeiro, no Brasil? Tanta escopeta na época. Ele falou: Fernando, a pergunta não é essa. A pergunta é como é que sai dos países tidos e havido mais evoluídos que fabricam essa situação. Porque nós sabemos que a nossa guarda costeira naquela época e hoje também é falha. Nós sabemos que as nossas fronteiras são continentais, imensas, e nós temos toda essa deficiência. Mas as armas que chegam no Brasil ou são fabricados no leste europeu, ou são fabricados na União Soviética, ou são fabricadas, em matéria de potência, nos Estados Unidos. Então, o grande problema, se você saber, para nós não é novidade, é por que sai. E até A resposta é a seguinte: muitas delas saem até de forma legal. A maioria sai de forma legal. As armas brasileiras que você se referiu são fabricadas aqui sob severo controle. Isso. Aí são exportadas, por exemplo, para a Bélgica. E da Bélgica são compradas pelo Paraguai. Esse circuito é oficial. Do Paraguai para cá, mudou a história. O Paraguai, Bolívia, ou seja, mudou. Quando chega num país da fronteira... Vamos a um comentário chega num país de fronteira... Comentário de um ouvinte aqui que eu queria que vai enriquecer. O Maurício Berger está vendo a gente, mandando um abraço. A Neide Beatriz de Castro Dornelles diz assim: a meu ver, falava da prisão de Oslo. A meu ver, prisão nunca é coisa boa. Pode ter as paredes folheadas a ouro, sempre será prisão. E quem está lá culpa suposta, sem dúvida, assim como tal Mahal. Quem é Mahal? Taj Mahal. Taj Mahal. Ah, sim. Também não sei se escrevo certo. Jamais deixará de ser um túmulo, por mais lindo e luxuoso que seja. Agora sim, ela falando que o Taj Mahal, que é aquela construção que o príncipe fez para sua amada, na verdade é um mausoléu. Então nunca deixará de ser. Mas evidentemente que... Eu entendi a mensagem dela. Tentando simplificar o seguinte: ela disse que eu falava daquele cidadão que você citou, que está numa prisão de luxo, porque eu vi essa prisão, correto? Vi aqui através da internet. Então é realmente um espetáculo. É como se eu estivesse num hotel 5 estrelas. Há uma diferença, né? Entre você estar... Mas ainda está preso. Mas está preso. Perde a liberdade. Perde a liberdade. Você está numa prisão de luxo com todas a assistência alimentar, médica e tudo mais, mas você está preso. Você está preso. Se você estiver em qualquer lugar que você não deseja estar, você está numa prisão. Você está numa festa, num casamento, você está numa situação. E a gente já passou por isso, é uma coisa muito desagradável. Eu acho que cada um por si. Cada um, não a prisão. Não a prisão. Eu até agradeço o cara pálida. Eu digo o seguinte: qualquer um de nós, pode ser que ele não tenha tido. Já estivemos em algum lugar que não gostaríamos de estar. Eu passei 8 anos no trabalho que eu odiava. Tá vendo? Né? Então é esse o sentido. Não tivemos presos, não. Agradeço por esclarecer, não fomos presos. Mas o preso que ele quer dizer não é o preso que é uma situação, é verdade. Mas o preso de você estar numa ação que você não é o que te agrada. Que não é o que te agrada. E isso a gente tem todos os dias. Nós temos que ir para certos lugares, conversar com certas pessoas que não é do nosso agrado. Mas é o nosso trabalho, a nossa função, e a gente tem que passar por isso. E você, como professor universitário, existe naturalmente, no meio de tantos alunos que você teve, um ou outro que não te agradam. O que fazer? Tratá-lo bem, simplesmente. Você não precisa ter a relação de amizade, brincar nem nada, simplesmente tratar bem, porque é uma pessoa, então você trata ele. Quer mais água, Guido, que você está aí? Quer? Essa menina você pega para mim? Você trata ele bem também. Você vai ter... tá. Mas isso aí, eu sou muito grato. Outro dia alguém apelidou o meu programa, eu fico muito feliz, de a tribuna da classe média. Porque não tem nenhum milionário aqui, tem a turma toda, graças a Deus, lutando na medida do seu possível, né? Então tem uma certa lógica.
Mas, Armindo, o que fazer para que daqui a 4 anos, né, quando acabar o governo aí do Bolsonaro, as câmaras, tanto municipais, federais, estaduais modificadas e tal, o que fazer para mudar essa situação de insegurança que nós vivemos? Bom, não depende da nossa ação direta. A nossa ação é indireta e através do voto. Só isso que a gente pode fazer. E a cobrança dos atos. Né? E a cobrança também, né? Não funciona, você não pode substituir um político. Não, mas não é que você poder pode, mas é muito difícil, né? Não é que você vê o que houve para poder destituir a Dilma, por exemplo. Meu Deus do céu. Não foi o povo. Não. Talvez o clamor popular, eu acho que a pressão. Acho que a pressão houve. Direto, mas é um fator indireto. Mas é isso que eu falei. Agora, com as redes sociais está havendo uma mudança. Sim. Está havendo uma conscientização muito grande. O nível de formação é muito maior e nós compartilhamos nossas insatisfações políticas. É verdade. Por exemplo, tem uma onda forte e procedente contra o Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, aquilo foi um ato de soberba do Lewandowski, né, no avião, né? Arrogância. O cara que libera, ele liberou já de ser condenado 30 anos em segunda instância. E vai prender alguém que não desacatou ele. Não, pelo contrário, falou que tem atos que são vergonhosos. Ele não fez nenhuma ofensa pessoal. Então o rapaz saiu até como herói. É uma arrogância, uma prepotência. E o comportamento de alguns deles eu considero ultrajante, a palavra é essa. E eles se julgam realmente o supra-sumo, né? E o Rui Barbosa disse que não há pior ditadura do que aquela do Supremo, porque você não pode fazer nada contra ele. Vai apelar a quem? Ele é o maior. E você não acha que essas figuras teriam que ser levadas a uma posição tão importante a partir de voto dos seus pares e não por indicação do presidente? Porque aquela história... O judiciário, de uma forma geral, tem que ser assim. Os desembargadores, os corregedores, todo mundo, procuradoria... Todo mundo teria que ser eleito e por um período X, e a partir daí tchau e que renove. Isso daí. Mas não, eles são indicados e aí? Qual é a condição mínima necessária para que você vê duas coisas que são diferentes que acontecem, já que a gente está querendo imitar aí os Estados Unidos da América, talvez no seu melhor, né? Se um dia conseguirmos, não no pior, porque o pior está um monte de coisa lá. Mas é aquela história. Você vê, o policial nos Estados Unidos, ele começa na chamada PM, entre aspas, né? Como guarda, fardado e tal. E vai fazendo cursos, dali a pouco, ele se transforma em detetive. Então ele deixa a farda, mas ele passou pela farda. E não há essa coisa da Polícia Civil aqui, da PM ali, batendo cabeça. Não tem duas polícias. O outro aspecto, por exemplo, em determinados estados norte-americanos, tem a posição do xerife, né? Que seria equivalente ao delegado, digamos aqui e tal. Ele é eleito. E enquanto no exercício da profissão dele, ele tem uma preocupação que é a da reeleição. É diferente. Aqui não, aqui é definitivo. O cara entra e pá, fica. E até mesmo o político de lá para se candidatar a um vereador equivalente ao nosso aqui, governador e tudo mais, tem que ter o curso de ciências políticas. Ele tem que fazer um curso de ciências políticas. Ele não é assim, eu vou me candidatar a vereador porque eu sou conhecido no bairro, ou por isso ou por aquilo. Se ele não tiver um curso de ciências políticas, ele não pode se candidatar. Ou seja, tem que ter o mínimo de conhecimento possível do que seja governar, do que seja dirigir um município, nem pensar em estado ou nação, né? Um município. Se ele não tiver isso, ele não pode se candidatar. Que é totalmente diferente daqui. Aqui você é o Cé das Couves e é conhecido no seu bairro, então eu vou botar você para ser candidato, para poder fazer legenda, fazer isso, fazer aquilo, e numa dessas maluquices você acaba sendo o quê? Eleito. E aí? Vai fazer o quê? Você chega lá não tem noção de nada. Noção de nada. É coisa que a gente vê muito dos nossos vereadores sendo eleitos, que quando chega na Câmara vem fazer o quê aqui? Não se tem nem ideia do que seja aquilo ali. Tiririca era vereador, deputado federal. E aí? Deputado já foi federal. Direto, né? Já foi direto. Nem passou Nem passou pela vereança,
não tem assim uma vivência maior, quer dizer... E aí se a gente vê, o camarada é ator, daqui a pouco está se candidatando, jogador de futebol, não estou dizendo que eles não sejam capazes. É verdade. Mas você tem que ter um mínimo de consciência sobre aquilo ali um pouco. Você não pode ir aventurar, isso não é uma coisa que está se começando. Se fosse uma organização que está iniciando, tudo bem, mas isso é uma coisa que já tem aí há anos. Então você tem que ter um conhecimento mínimo necessário para fazer. E quanto ao Supremo, como cabe ao presidente nomear, é inevitável, é do ser humano. Se a Ibida me nomeia, eu não tenho as qualificações para tal porque eu não sou advogado. Mas se eu fosse advogado e ele era o presidente, me nomeava, é inevitável a gente pensar que eu vou, em algum momento, vou ser grato, é humano isso. Quer dizer... Vou votar no aumento dele de 16%. Que loucura, né? E outra coisa também, ele é sabatinado por uma... no aumento próprio é uma falta de vergonha, né? O indicado é sabatinado por uma comissão. Sei. Essa comissão que vai sabatinar o candidato é da Assembleia. Então, por que não faz uma nomeação de uma comissão que não seja da Assembleia para poder sabatinar ele? Pega os órgãos competentes, a OAB ou a entidade civil, pessoas que estão trabalhando nessa área, para poder sabatinar. Ou seja, ele é indicado pelo presidente, a bancada que vai examinar ele é organizada pela maioria da Câmara que tem apoio ao presidente. O erro está no nome, comissão. Comissão, Então, aí já está implícito. Aí você vê quanta coisa está envolvida, ou seja, eu vou... O Bolsonaro até está dando um passo à frente, procurando pessoas com mérito. E não assim, não por indicação política. Bota meu cunhado, bota meu sobrinho, bota meu companheiro de chapa. Dentro disso, está havendo uma grita muito grande por parte do Magno Malta. Teve até repórter perguntando diretamente para o Bolsonaro que o Magno Malta parece que teria apoiado e reconhecido pelo Bolsonaro a candidatura dele. E uma coisa, todo o Brasil viu, um momento de oração ali e tal, depois da vitória. E segundo o que se fala, o Malafaia, que é partidário do Bolsonaro, aquele pastor que eu tenho minhas dúvidas quanto a lisura dele, e ele falava que é um absurdo que esse cidadão não foi, o Malta não foi elevado à categoria de ministro e tal, e ontem o Bolsonaro respondeu de que não foi cogitado isso, e deu uma frase que eu falei, puxa, porque, olha, eu nem sabia disso, que o Bolsonaro teria convidado o Magno Malta para vice-presidente, e ele não quis que ser senador e não foi eleito. É troco. Hein? É troco do Bolsonaro para cima do Magno Malta ou não? Ou só fica a impressão? Tu não quis? Porque é aquela história. Eu sou senador. Se eu for eleito senador, eu fico senador. Mas em contrapartida, se eu for vice-presidente, esse cara não vai ser eleito. Mas aí também tem aquela deputada federal de São Paulo que foi chamada também para ser a vice dele. Também não quis. Que também não quis. E aí? E ela foi eleita, ela não poderia ser chamada... Pascoal. Ela foi eleita de uma forma brilhante, então, né? E ela não poderia ser chamada para ser ministra? E ela não foi. E aí também foi um truco. Mas parece que ela também não se empenhou tão grandemente quanto teria se empenhado, reconhecidamente pelo Bolsonaro, o Magno Malta. Eu não acho que ele esteja se vingando do Magno. Diz ele que ele não tem um perfil para certos cargos. Ponto. Não me parece que o Bolsonaro seja pessoalmente uma pessoa ingrata. Sei. Que o Magno Malta... Ele falou que é agradecido, mas que... Eu não acho também que ele vai jogar na lata de lixo o Magno Malta. Deve ter um cargo qualquer. De aproveitar, porque não é o perfil dele essa ingratidão. É só a pergunta que cabe, né? Que como jornalista a gente tenta analisar. Eu nunca me esqueço desse axioma do jornalismo, que na verdade é o seguinte: você tem que ler as entrelinhas e tem que ouvir as pausas, porque nunca as frases emitidas são definitivas. A vida não é definitiva, né? O ruído é muito grande, né? Eu falando direto pra fica você, a pergunta. Muita gente me perguntou. Que passa e leva. Eu não tenho essa resposta. Eu tenho que perguntar para quem eventualmente não saiba. Não existem fatos, só interpretações. Só interpretações.
Daí, Ou seja, daí a pertinência... Os fatos existem. A validade dele que vai das interpretações que nós temos. O fato existe, mas é captado por algum ser humano. Então, o ser humano tem um conjunto de filtros que faz que transformam, muda. Não, eu falei, existe. O problema não é o fato, o problema é a leitura desse fato. Que cada um faz. Daí a pertinência, quando ele brincou comigo, disse assim, nós quem, cara pálida, né, deu a oportunidade de falar, olha, nem eu, nem a Aibinder, nem o nosso querido Pedro Carlos fomos presos em momento algum. Mas fora de contexto é muito complicado. Está amarrado. Só eu, né? Você cria uma série de peias, né? Que na verdade acabam você. Ele falou assim, você não está preso no casamento, não, a Samira disse, todos nós, né? Porque é verdade, você... Acho que... A vida era muito bonita aos 20 anos de idade, quando você acha que é dono do mundo, que você vai modificar o mundo, que você vai ser independente a vida inteira. Isso serve para homem e para mulher, hein? Mas a independência nossa, nós somos independentes, dependentes. Nós somos interdependentes. Nós somos, acho que nem inter, nós somos independentes e dependentes. Porque a nossa independência sempre depende de alguma coisa. Interdependente. Agora só para me permitam, eu quero estender um pouquinho de uns 10 minutos, se for possível, de vocês, que eu não posso deixar de comentar. Eu vou pagar com mais um copo d'água para cada um, porque é o que as minhas finanças ultimamente estão permitindo. Vamos colocar aqui depois, na quinta-feira, o programa vai ser... trabalho análogo à escravidão. E olha que o escravo era pão e água, nós somos só água. Mas ele disse, quando chegou, ele disse, não tem mais pão. Quando chegou, disse, eles batem a campainha ou batem na porta aqui, só não tem pão velho não, entendeu? E o outro já veio de para chapéu na mão. Quer dizer, agora, risos à parte, né? Graças a Deus que é assim, que a gente tem essa possibilidade do bom humor, que é muito importante na vida de cada um, apesar das dificuldades. Mas há uma coisa que preocupa muito, é o estado de penúria da saúde no Rio de Janeiro. Né? Os hospitais públicos são uma vergonha. Nós tivemos um parto de uma senhora que eu comentei ontem, quero comentar aqui hoje com vocês. A senhora chegou em trabalho de parto no Hospital Pedro II. Dom Pedro não teve quem atendesse. Essa senhora começou a parir, literalmente. Então, em boa hora, ela pega e se assenta no chão, porque se ela ficasse na cadeira, a criança cai com a moleira no chão. E ela pariu ali. E só depois dela parir, a criança não chorava, as imagens nós vimos, pessoas batendo nas costas da criancinha, até que chegou uma enfermeira que tomou as providências devidas. E se fosse só isso, poderia acontecer, não houve tempo e tal, mas a gente sabe que isso é resultante de uma péssima política de assistência social, notadamente no Rio de Janeiro. E o que é pior, quer dizer, não tão pior, porque a Justiça do Trabalho ordenou que 200 milhões de reais fossem arrestados da prefeitura de outras áreas para poder pagar o pessoal da saúde, médicos, enfermeiras, e para pagar os insumos também, porque medicamentos não tem, para que não entrasse em colapso a saúde. Só que esse dinheiro é retirado de outras áreas, essas outras áreas também, por sua vez, vão ficar prejudicadas. Quer dizer, meu Deus do céu, para onde vai a cidade do Rio de Janeiro, meu caro Aibinder? Olha, não sei se consegue descer mais. Diz o Edmond que nada é tão ruim que não possa piorar. A mulher, ela não foi atendida num parto de emergência. Ela ficou 1 hora no hospital esperando atendimento. Dentro de um hospital esperando atendimento. Deu a luz no chão. No chão. Só então, deve ter feito muito barulho, alguém foi lá para ajudar. Olha o absurdo. O Moro disse que a corrupção mata. Você só não olha a tua vítima nos olhos. É verdade. Mas mata e muito. O Sérgio Cabral, quantas mortes ele é responsável? Sérgio Cortes, secretário de Saúde, quantas mortes eles são responsáveis? Pezão, esse pessoal todo que é acusado, quantas mortes eles têm nas costas? Isso é um genocídio.
Sabe, e ainda falam indultar. Não, vamos indultar, porque a pena é leve, só 2 anos, não sei o quê, papapá. Eu acho que é tirar o cara do lugar dele, seria uma cadeira elétrica. É terrível, é terrível. Quantos inocentes pagam? Quantos trabalhadores que se matam de trabalhar, pagam impostos e são assassinados por omissão? E uma coisa ali, graças a Deus, tanto a criança quanto a mãe estão bem. Mas a criança poderia ter morrido naquela. É verdade. Até por bactéria, né? Assim, meu Deus, chão. Você não sabe se estão bem. Você sabe que as UTIs, você sabe que as UTIs... A falta de oxigenação no cérebro pode provocar um retardo mental ou outras doenças. Essa anoxia, essa ausência de respiração pode provocar distúrbio de déficit de atenção, isso no caso mais leve. E um retardo mental, paralisia cerebral. Você não sabe, a criança está bem, a criança está viva. Não, o que eu estou dizendo é isso, graças a Deus salvou. Agora, as consequências disso daí que a gente não sabe depois. Você sabe que as UTIs do Rio de Janeiro estão sem ar-condicionado? Sem ar-condicionado, nesse calor de 40 graus? Agora já sabia, por falta assim, de pagamento? O Conselho Regional de Medicina vai abrir algum processo, porque se ali, na hora que aparecer uma enfermeira, mesmo que seja de forma retardatária, não tinha que aparecer um médico? Sim. E cadê o médico? Estariam fazendo outro quarto, atendendo outros. Porque o problema é o seguinte, os caras não estão recebendo. Os caras não estão recebendo, e há casos, não digo médico, o médico geralmente tem o seu consultório, mas no caso de enfermagem, auxiliar de enfermagem, além de receber muito pouco, eles não têm condição de se locomover, porque eles não têm sequer, como é que chama aquele negócio? O Rio Card, o Vale Transporte. Quer dizer, a gente vai ter aqui amanhã o nosso querido doutor Silvio Prevozano, né, que é presidente do Conselho Regional de Medicina, que tem feito das tripas do coração. Outro dia ele chegou às 11 horas da noite aqui na quinta-feira passada, às 7 da manhã ele estava aqui em casa, entendeu? Chegou de Brasília, quando está tentando resolver e pressionar. Porque ele pode ir até onde? Ele não pode botar dinheiro Agora a pergunta, Rodrigo Neves preso, né? Prefeito em exercício, Pezão preso, prefeito em exercício, Crivella vai ser preso? O governador em exercício vai ser preso? Uma coisa que eu falei isso ontem que é caso de prisão, eu falei isso ontem na aula. Será que tantas irregularidades que ele vem praticando, tanto assim, desleixo, que eu acho que é um desleixo, que a pessoa fala para ele assim, a reportagem está aqui, está mostrando tudo isso, as pessoas estão falando, e ele vira depois e fala assim, não é isso, está tudo bem, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos distribuindo, estamos pagando. Caramba, será que ele não tem, assim, o mínimo de decência de dizer assim, olha, vou apurar, pelo menos isso, pelo menos isso, vou apurar, que ele não faça nada, mas pelo menos fale assim, eu vou apurar. Porque ele fala que está tudo bem, será? Eu penso assim, que consciência essa pessoa tem? Será que nem a Câmara dos Vereadores não vai abrir nenhum processo contra ele? Queria combinar um negócio com você. Depende. Em janeiro, que vai ser difícil esse fim de semana, a gente tentou, eu queria pelo menos uma vez ir lá ver uma aula do nosso querido Aibinder. Vamos juntos? Vamos juntos. Vamos marcar em janeiro? Porque se ele vai permitir acabou que hein? Esse mês porque eu vai permitir a nossa entrada na Tijuca. Vamos lá, a gente anuncia, entendeu? A gente anuncia. Não é que eu seja uma pessoa importante, não é isso, mas eu anuncio, de repente consigo, né, um anãozinho lá junto para poder prestigiar, mas de qualquer maneira, vamos combinar isso? Vamos. Eu estou esclarecendo que... Eu estou procurando de ir, porque senão ele vai falar assim, você tem essa deficiência, eu vou sair de lá mais maluco do que eu entrei. Não dá diagnóstico. Você não recebe diagnóstico. Mas deixa que eu compro a camisa de força. Eu quero aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês. Nosso querido doutor Luiz Aibinder, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Viu? O convite para participar. E logo mais tem aula lá na quinta-feira. Eu queria informar. No 66 da Praia do Flamengo. Sala 310, 14h31 em ponto. Em ponto. Tem 32, 29, 31. E vai até as 4 por aí. Até as 4. Até as 4. Qual o tema de logo mais?
O poder das atitudes. Poder das atitudes, que maravilha. E o próximo tema para o outro ano vai ser como lidar com as adversidades da vida. Beleza. Essa aula vai em que dia aproximadamente? Passado das festas. Passado as festas. Tá. E volta, em janeiro, será tal que nós janeiro, provavelmente iremos. Quanto em janeiro, ou o mês de janeiro é férias? A aula é tão boa, eu fico tão orgulhoso disso, que eu falei assim, dia 27 é uma quinta-feira. Vocês querem enforcar a quinta-feira 27, porque está entre o Natal e o Novo? Não, queremos aula. Fez a votação, a maioria queria aula. Que beleza. E eu gosto mais de dar aula do que não dar aula. Então, mas é prazeroso mesmo, com certeza. E eu sei que com o seu talento as coisas ficam mais fáceis. Não, direto, não tem direto. Janeiro, a primeira vai ser a primeira quinta-feira de janeiro. Toda quinta-feira. Então, combinado, doutor? Combinado. Muito bem. Muito obrigado, Pedro Carlos, mais uma vez. Um abraço para os seus alunos, né? Eu que agradeço aí a paciência de todos e vamos em frente. Fizemos mais um programa. Eu queria lembrar você que está me vendo que amanhã eu quero primeiro mandar um abraço ao pessoal da Fraternidade da Comunicação. Minha querida amiga Celeste Maria, de tantos anos, outro dia telefonou para mim e falou: Fernando, puxa, quero que você vá um dia almoçar com a gente. E eu fiquei de ir, e o Toniquinho, nosso querido desembargador Antônio Ferreira, me mandou um zap: Fernando, eu até vou ler aqui para vocês, se eu achar aqui, muito gentil e tal, na verdade é isso, convidando para o almoço que vai ter amanhã. Acontece que coincide esse almoço com o almoço da Confraria dos Amigos do Rádio, a qual eu sou patrono há muitos anos. Eu não posso faltar no dia da eleição, dia da posse do novo presidente, né? Quando o Fernando Pereira vai passar o cargo para o nosso querido Osmar Dubrec, na vice-presidência. A Flor vai passar o cargo de vice-presidente para o querido Beto Aquino. Então eu terei de estar, efetivamente, não podia estar nos dois lugares, e vai haver inclusive o amigo oculto da confraria aqui no Caçador. Mas amanhã, então, no mesmo horário, vai ter o almoço de confraternização da Fraternidade da Comunicação, cujo presidente é o Baltazar Salgado, que já foi presidente da confraria. Então, aos amigos de lá, nós estamos mandando um grande abraço, desejando um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e conforme eu coloquei aqui para o Toniquinho, foi um convite muito legal, muito obrigado, mas eu prometi que no primeiro almoço de janeiro, né, que tiver na confraria, que deve ser no último dia de janeiro, me parece, na fraternidade, perdão, a gente vai estar lá para prestigiar a nossa querida Celeste Maria, Tunico, o nosso Aibinda, que também está lá, o Brandino, que já confirmou com Osmar Dubrec que estará no almoço de amanhã aqui na confraria. O importante é o seguinte, que se multipliquem as confrarias, as fraternidades de um modo geral, que na realidade isso representa uma união sempre que possível, dentro das possibilidades de cada um. A todos vocês, então, parabéns ao pessoal da confraria, um grande abraço. Amanhã estaremos aqui de volta com o Dr. Silvio Provenzano, com o mestre Manuel Dionísio e também com a presença do Dr. Cícero Munhoz, doutor Cícero, que é o diretor do Hospital Alemão do Amparo e um dos grandes cardiologistas do Brasil. Doutor Cícero é uma figura fantástica, além do Silvio Provenzano, que é o presidente do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina. A todos, muito obrigado pela audiência. Namastê.